Irmãos, o texto que nós vamos meditar hoje está no Antigo Testamento, no livro de 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 9 e o versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 4, o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado ou mais ilustre da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: Ah, Senhor, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Dois versículos no meio de uma genealogia, do capítulo 1 até o capítulo 9 de Crônicas, é só genealogia. O que é genealogia? Fulano foi filho de Cicrano, que foi filho de Beltrano, que foi filho de Cicrano, e aí vai. Todas as tribos de Israel, para chegarem aos reis de Israel. Então era muito importante saber de onde aquele homem veio. Então, para pegar aquela família, eles voltavam no passado. E é interessante que a genealogia começa em Adão, passa por Noé, depois os patriarcas, para chegar onde chegou. Eu não sei você, mas é muito difícil ler genealogia quando a gente está lendo a Bíblia. Quando você pega a Bíblia para ler, e você chega numa parte onde só tem nomes esquisitos, difíceis, complicados, que são nomes hebraicos, você olha assim e vai falando: o que eu estou lendo? Por que eu estou lendo? O que isso vai acrescentar à minha vida? Ainda mais quando são 9 capítulos. E Deus é tão maravilhoso, que para nós não sermos tentados a pular, Ele colocou 2 versículos no meio de uma genealogia, para falar de um homem específico chamado Jabes. Eu comparo esses 2 versículos como pepitas de ouro, pedras preciosas, que precisam ser garimpadas. Você não tem ideia de como Deus vai falar com você hoje através desses 2 versículos. No meio de uma genealogia. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito no teu coração, como ministrou no meu. Quando nós pegamos o texto, Jabes foi o mais ilustre da sua família. Jabes foi o mais respeitado da sua família. E quando nós lemos que a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, por quê? Ela disse: com muitas dores o dei à luz. O nome estava muito ligado à personalidade da pessoa, conforme nós dissemos. Gabriel, Rafael, Daniel, aquilo que a mãe idealizava para o filho, colocava através do nome. A mãe de Jabes olhou para aquela criança, depois de um parto difícil, onde ela sofreu muito, ela olhou para aquela criança e disse: você vai chamar Jabes, aquele que causa dor. Aquele que causa dor. Este menino cresceu ouvindo o seu nome. Assim como, imagina, você já deve ter assistido os filmes de faroeste norte-americanos, os Apaches. Então os Apaches, eles colocavam o nome dos seus filhos de acordo com aquilo que eles gostariam que fossem: touro sentado, guerreiro poderoso, meninas, brisa suave, e chamavam assim: touro sentado, guerreiro poderoso, vem aqui, e elas vinham pelo nome. Em Israel era a mesma coisa. Deus é minha justiça, vem aqui. Deus é minha justiça, vai tomar banho, daqui a pouco é hora do jantar. Eu quero que você tente imaginar o que foi Jabes ouvindo o tempo todo: aquele que causa dor, vai tomar banho. Aquele que causa dor, vem aqui. Aquele que causa dor, vai jantar.
Aquele causador, está na hora da escola. Ele cresceu ouvindo isto. Até o momento que ele pensou, eu não quero isso para a minha vida. E aqui ele se deparou com uma coisa interessante, é onde eu quero chegar. Escolhas. Nós podemos escolher se nós queremos ser pessoas medíocres, ou nós podemos escolher sermos pessoas ilustres. E se nós pegarmos o texto, nós percebemos que Jabes foi o mais ilustre da sua família, o mais respeitado da sua família. Por quê? Porque ele resolveu quebrar com a mediocridade. Se eu abrir o dicionário e perceber o conceito de medíocre, de qualidade média, comum, a média, mediano, modesto, pequeno, sem expressão ou originalidade. A maioria das pessoas são assim, ou é assim, a maioria é assim. Aqui está o patamar da mediocridade. Mediano, sem expressão, sem originalidade, pequeno, modesto. A grande maioria está aqui, nivelada na média. Mas Jabes resolveu ser ilustre. Ele escolheu para si algo diferente. E aqui são poucos. Aqui são a exceção. O que é ser ilustre? Se você perceber a etimologia, vem de luz. Então, ilustre é aquele que distingue pelo brilhantismo. Brilha, pelo brilhante, luz, ilustre. Aquele que tem qualidades dignas de louvor. Aquele que é célebre, aquele que é iminente, aquele que é notável, ou seja, é antagônico, é contrário, é o oposto do medíocre. É aquele que não está na média, mas se distingue por suas qualidades, suas virtudes. Então, Jabes ele escolheu para si. E 2 versículos no meio de uma genealogia de 9 capítulos diz: há um homem extremamente valoroso para ser estudado, que pode sim escolher para si o que quer para a sua vida. Jabes, aquele que causa dor, o que ele disse? Eu não quero isso para a minha vida. Ninguém quer isso para a sua vida. Ninguém deseja isso para si. Ninguém quer causar dor para ninguém. E muito menos ninguém quer sofrer. Ninguém deseja isto. Mas o grande problema é que muitas pessoas se acomodam nisto. E acham que é isto pelo qual nasceram. É dessa forma que vão viver e não conseguem romper. Definitivamente aceitam, passivamente. E acham que vai ser assim o tempo todo. Que não tem como mudar. E uma coisa que eu vou dizer para você: nem sempre nós temos o que nós desejamos. Nem sempre a nossa família é como nós gostaríamos que fosse. Nem sempre a nossa história é como gostaríamos que fosse. Nós temos nossas falhas, nós temos as nossas limitações, e as nossas famílias também têm as suas falhas e as suas limitações. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, sofremos por equívocos, por escolhas erradas, vivemos num mundo onde o mal nos ronda, onde cedemos ao pecado, onde temos consequências sobre nossas vidas, o mal nos ronda onde nós temos perdas, perdemos entes queridos, perdemos pessoas amadas, sofremos dificuldades, coisas ruins acontecem. Nem sempre é do jeito que nós gostaríamos que fosse. Então, se eu olhar para a minha vida, e você olhar para a sua vida, hoje aqui nós vamos perceber que muitos estão machucados. Muitos estão com muitas feridas. Muitos gostariam de ter tido um passado diferente. Muitos gostariam de ter tido uma família diferente. Gostariam de ter tido mais carinho em casa. Um pai mais presente, não alcoólatra, não embrutecido.
uma mãe mais carinhosa, mais presente, um afago. Muitos gostariam de ter uma estabilidade financeira e não passar por tantas crises e tantos problemas. Muitos gostariam de não ter passado tantas necessidades. Mas o que acontece é que nós sentimos o quê? Dores. Dores. Como Jabes. Jabes se sentiu assim. Aquele que causa dor. Então esse foi o estigma da vida dele. E isso praticamente foi aquilo que o acompanhou durante muito tempo. Aquele causador vem aqui, aquele causador, como que ele dissesse: eu vim causar problema nessa família, eu vim causar problema para minha mãe. Ele não recebeu aquilo que ele gostaria. Então presta atenção no que eu vou dizer. Esse nome que ele recebeu estava muito ligado à sua identidade. O que é a identidade? É quem eu sou. E a minha identidade, ela compromete o meu comportamento, aquilo que eu faço. Então, se eu tiver uma identidade muito bem resolvida, automaticamente os meus comportamentos serão bem resolvidos. Vamos dar um exemplo. A sua identidade, quem você é? Eu sou honesto. Provavelmente você vai trabalhar honestamente, ganhar dinheiro de forma honesta. Não vai ludibriar a pessoa e nem passar ninguém para trás e não vai roubar. Por quê? Porque a sua identidade, eu sou honesto. Eu sou verdadeiro, então você não vai mentir, não vai burlar. Eu sou fiel, você não vai adulterar, você não vai passar os outros para trás. A sua identidade mostra quem você é. Se você começa a se colocar, se achar inconstante, você não vai levar nada a sério. E você pode até tentar, mas você vai desistir logo, porque você se vê como inconstante. Se você se acha uma pessoa com dificuldade de aprendizado, você vai ter dificuldade em tudo, porque você já vai pegar a coisa para fazer no seu comportamento com resistência. Eu não consigo, eu não vou aprender, eu não vou concluir. Então tem muitas coisas que nós nos sabotamos por causa de não entendermos quem nós somos. Agora, a pior coisa é quando essa identidade está manchada pela vida e nós nos sentimos vítimas da vida. Ou por equívocos, ou coisas erradas, ou pela falta que alguma coisa na família fez com que acontecesse. Mas a pior coisa do mundo é quando nós nos sentimos vítimas, ou injustiçados. Muitas pessoas dizem: eu não escolhi essa família, eu não escolhi nascer, se achando vítima, literalmente, eu não tenho culpa. Mas o grande problema é que não faz nada para mudar. Passa a vida tendo dores, e passa a vida fazendo os outros terem dores. Nós temos dois caminhos para escolher, dois caminhos. O primeiro é o caminho da mediocridade, que é a média. A maioria está aqui, a grande maioria da população está aqui, da mediocridade. Pessoas revoltadas, pessoas vitimizadas, pessoas com medo, deprimidas, machucadas, vivendo um dia de cada vez, ou sobrevivendo. E o segundo caminho, ser ilustre, mudar a minha história, não aceitar isto. Foi o que Jabes fez. Ele chegou a um determinado momento da sua vida, que ele disse: eu não quero isso para a minha vida. Por isso que a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre da sua família. Aquele que causa dor, não. Espera aí, eu não quero isso para a minha vida. Jabes, ele, numa oração, um versículo só, os dois contam a história dele, mas num versículo, ele nos dá uma trilha. Imagina um local, no meio do mato, que você sabe que ali na frente tem uma cachoeira onde você quer ir. Várias pessoas já passaram por ali e fizeram uma trilha. Você não precisa se embrenhar no meio do mato, porque a coisa mais sensata a fazer é o seguinte: é por aqui, porque pessoas já passaram por aqui e daqui chega lá. Então eu vou pelo caminho que dá certo, ao invés de ficar tentando coisas.
me arranhando, me perdendo e fazendo do meu jeito. Então eu vou ter humildade e sabedoria de pisar pelo mesmo caminho trilhado, porque eu sei que eu vou chegar lá. Então Jabes, ele nos dá uma trilha de como sermos ilustres. É um caminho seguro. Então a coisa mais sensata é justamente eu fazer esse mesmo caminho e dizer para meu Deus, eu quero escolher algo novo para a minha vida. Então eu quero meditar com você sobre esse tema, decida ser ilustre. É uma decisão sua, sair da mediocridade, alcançar patamares maiores, de brilhantismo, principalmente em relação à sua vida. Então, a primeira coisa, você vai pensar, puxa, eu estou numa igreja, isso é óbvio, buscar a Deus, parece óbvio demais, mas eu vou dizer uma coisa para você, queridos, preste atenção no que eu vou dizer, o caminho de Deus para a felicidade nossa é tão simples, o problema nós complicamos tudo. Quando Jabes se viu daquela forma, ele orou ao Deus de Israel. O que ele fez? Ele buscou a Deus. Ele pensou, eu posso muito bem mudar a minha história, mas eu não consigo pelas minhas forças. E eu percebo muitas pessoas tentando, como que correndo atrás do vento, como que correndo em círculos, deslocando-se, não se deslocando, mas só tendo movimento, é aquele movimento sem deslocamento. Pessoas correndo demais, procurando em coisas. Não basta ter fé, não basta ter boa intenção. Eu tenho que canalizar a minha fé para a pessoa certa. Só Deus pode mudar a minha história, só Deus pode trazer um centro na minha vida, só Deus pode me trazer equilíbrio, só Deus pode me dar aquilo que eu preciso. Foi o que Jabes fez. Canalizou a sua fé na pessoa certa. O poder de Deus pode mudar a minha vida, o poder de Deus pode mudar a minha história. Ele descobriu isso, e em nome de Jesus, é o caminho que Deus tem para mim e para você. Eu definitivamente não quero continuar assim. Eu decido, eu quero mudar. Eu não quero continuar essa pessoa. Eu não quero continuar deprimido, inconstante. Eu não quero continuar do jeito que eu estou. Eu quero mudar. Eu não quero isso para a minha vida. São as escolhas que nós podemos fazer. E é justamente aí que entra o ponto central, a fé. É justamente aí que entra o fundamental, a fé em Deus. Deus tem nos dado instrumentos, Deus tem nos dado ferramentas, mas se eu não colocá-lo como o centro motriz da minha vida, essas ferramentas não vão me ajudar em nada. Você pode e deve buscar ajuda na medicina, mas a tua fé tem que estar em Deus e dizer para Ele: Senhor, usa médicos, usa remédios, usa o que for, mas por favor me ajude a curar a minha depressão. Mas eu não quero continuar com essa depressão. Senhor Todo-Poderoso, me abençoe. Deus pode usar psicólogos, Deus pode usar o que Ele quiser e como Ele quiser, mas eu não posso deixar de colocar a minha fé nele, de buscá-lo insistentemente. O grande problema nosso é que nós colocamos tanto a fé nossa em coisas, em pessoas, e corremos tanto, e muitas vezes justamente sem sair do lugar, e às vezes tão perdidos que as pessoas começam a colocar toda a expectativa no dinheiro, toda a expectativa na profissão, toda a expectativa em relacionamentos. São coisas importantes que nós precisamos, mas não são suficientes se Deus não estiver no centro. Então, para haver uma mudança efetiva, para haver uma mudança profunda, para haver algo de dentro para fora, eu tenho que colocar Deus. É aquele que pode me dar a ideia de mudança real. Identidade e comportamento. Teve um caso nos Estados Unidos da América, que virou
Um caso intrigante. Virou tema de um doutorado de um psicólogo sobre psicologia comportamental. E aquele caso ficou tão intrigante, tão interessante, que virou um livro. E até hoje ele é muito estudado, dentro daquilo que aquele médico descobriu, aquele psicólogo, PhD em psicologia. Haviam 2 homens, que eram irmãos. Um estava preso, era presidiário, assassino, estuprador, uma pessoa que dentro da prisão causava problema com todo mundo, aquela pessoa que, sabe, se morrer é um favor que faz para a sociedade, porque ninguém aguenta. Era esse homem. Aquela pessoa extremamente amarga. Uma pessoa extremamente amarga. Virou um bandido, literalmente um bandido. E o que intrigou o estudo foi que o irmão dele, de forma totalmente oposta, era um homem muito querido no seu bairro, na sua sociedade. Era um pai de família exemplar, tinham filhos que o amavam acima de tudo, um pai presente, um pai que estava junto com seus filhos, um pai que ia à igreja, que levava os seus filhos, um homem de Deus, trabalhador, respeitado, todo mundo o amava, onde ele ia, no seu trabalho, as pessoas o respeitavam. Então aquilo lá intrigou, como que 2 irmãos podem ser totalmente diferentes. E aí este psicólogo fez uma pergunta para aquele que estava na prisão: o que te tornou uma pessoa como você é? E ele disse o seguinte: meu pai era alcoólatra, meu pai espancava minha mãe, meu pai batia muito em mim e no meu irmão, meu pai fazia da nossa vida um inferno. Então, com o pai que eu tive, o que você podia esperar? Eu sou o que eu sou. Foi essa a resposta que ele deu. Aquele psicólogo fez a mesma pergunta para aquele outro que era o respeitado na sociedade, pai de família. O que te tornou a pessoa que você é? E sabe o que ele disse? Meu pai foi alcoólatra. Meu pai espancava minha mãe. Meu pai batia muito em mim e no meu irmão. Então, tendo o pai que eu tive, o que você esperava? Eu me tornei o que eu me tornei. O que intrigou foi a resposta a mesma. Aquilo que o pai de um fez, o tornou bandido. Mas a mesma coisa que aquele pai fez para o outro, o tornou um cidadão de bem. Escolhas. Quem vai definir como será a minha vida sou eu. Escolhas. Eu posso ter atitudes. Diante do que acontece, trágicas, coisas ruins, atitudes positivas. Mas quem vai definir a minha vida sou eu. Um destino totalmente diferente na mesma história. Mas quem vai decidir quem eu serei, sou eu, pelas minhas atitudes. Então o que eu quero ser? Um drogado? Um bruto? Um adúltero? Uma adúltera? Um deprimido? Uma deprimida? O que eu quero ser? Uma pessoa fria, promíscua, avarenta, materialista? E a pergunta é: o que a vida tem feito com você? É aí que entra Deus, aí que entra a fé, porque eu preciso de uma força sobrenatural, transcendente, que não está em mim, não é iminente, é transcendente, que vai além. Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de força, eu preciso de fé. O que a vida tem feito com você? Tem uma pergunta melhor do que esta: o que você tem permitido que a vida faça com você?
e tenha feito com você? O que você tem permitido? Conhece o princípio 10-90? É um princípio científico, real, verdadeiro. E eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção no que eu vou falar. Ser cristão não é ser tapado, tá? Eu sou ser inteligente, ser pensante, eu estou falando com seres inteligentes e seres pensantes. Ser cristão é ser inteligente. Eu creio nisso, que a inteligência é uma dádiva de Deus, que nos faz diferente de todos os animais. E tem muitas pessoas que se convertem, fica tão no âmbito da fé, que perde a razão no sentido amplo da palavra, profundo da palavra. Existe um princípio científico 10-90. O que determina a tua vida, presta atenção no que eu vou dizer. O que determina o teu dia, 10% é o que acontece com você. Mas 90% é como você reage ao que acontece com você. É o que determina a sua vida. Então 100% do que acontece com você, 10%, somente 10% é o que realmente acontece. Mas 90% é como você reage ao que acontece. As pessoas podem te machucar. Você pode aceitar ou não isto. Simples assim. Simples assim. Essa semana aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu trabalho na igreja, tempo integral. O escritório da igreja é aqui do lado, na 34, do lado do estacionamento, na casa que nós temos ali. Venho trabalhar todos os dias no meu horário. Atendimentos, estudo, eu fico aqui no escritório, é o meu trabalho. Eu virei o carro para entrar, eu sempre deixo perto da esquina, da 34 com a 1, numa árvore, perto do bar ali, numa sombra. E a hora que eu parei, eu percebi que estava muito perto da esquina. Eu falei assim, aqui não é um bom lugar, é perigoso. E eu saí para encostar mais na frente. Na hora que eu saí, eu não percebi que estava vindo um carro. E eu fechei o carro. O rapaz me deu uma buzinada. Mas buzinou, mas sabe aquela, com tudo, com raiva, aquele estresse doido, aquela coisa absurda. Eu assustei, falei, não, bati o carro. Depois percebi, não bati, foi só a buzina. E eu tentando ir, ele indo, e eu não tinha como passar os dois. E ele buzinando, e eu olhando pelo vidro e vendo ele. Eu fiquei pensando, falei, nossa, o cara está bravo demais. Só que ele não me deixava passar. Abaixei o vidro, dei um sinal para ele que eu ia dar ré, dei ré, abaixei o vidro, fiquei perto dele, olhei para ele, com o vidro baixado, e falei assim, me perdoe, por favor. Ele não soube o que fazer. Eu fiquei até com dó, porque ele ficou tão desconcertado, e saiu cantando pneu, e foi, mas o que eu percebi? Ele com essa amargura, com esse estresse, com esse ódio, não vai estragar o meu dia. Não vai. 10-90. O que define o meu dia não é o que acontece comigo, mas é como eu reajo ao que acontece comigo. Tem muitas coisas que nós plantamos e depois nós colhemos. Você grita em casa e quer ter paz. Você grita com teus filhos e quer ter paz. Como? Você grita um com o outro e quer ter paz. E fala, minha família, mas você que comete isto. E quando as pessoas gritam com você, você não tem paciência de não revidar. Então o que vai determinar o teu dia não é o grito do outro, mas é como você reage ao grito do outro. Só isto. A vida pode ser mais simples. Depende de mim. Não depende do outro. Tem muitos estresses desnecessários. A ansiedade, a maneira como eu encaro as coisas, aquilo que eu penso. Então é neste ponto que eu falo, eu preciso buscar Deus. Porque Deus, eu preciso ter mais paciência, é o Senhor que vai me dar.
Jabes buscou o Deus de Israel. Deus, eu preciso de mais fé, é o Senhor que vai me dar. Eu preciso de mais sabedoria, é o Senhor que vai me dar. Eu preciso de mais centro, eu preciso de ajuda. Eu não quero continuar vivendo essa vida de muito estresse, muita ansiedade, muita falta de perdão, muita vitimização. Eu não quero viver nessa vida onde as pessoas determinam quem eu sou, o que eu faço, as circunstâncias. E em nome de Jesus, a única arma poderosa que você tem é a tua fé. Então não pense que a culpa é de Deus do que aconteceu com você. Deus é aquele que pode tirar desta vida ruim. Deus não foi aquele que te colocou nessa vida ruim. Então é a tua fé que vai te abençoar para sair disto. E quando você olha assim, eu não consigo, é aí que entra a fé. É aí que eu preciso buscar Deus. É aí que eu preciso entender que aquilo que eu ouço na Bíblia, aqui na igreja no domingo, eu tenho que praticar na segunda. Eu tenho que ler, eu tenho que estar junto com Deus no meu dia a dia. É o poder de Deus que vai mudar a minha história. Foi o que Jabes descobriu. Foi o que Jabes descobriu. Ele orou a Deus e Deus o abençoou, porque ele foi no lugar certo, na pessoa certa. Decida ser ilustre buscando Deus. Decida ser ilustre sendo ousado. Ousadia. Ele buscou a Deus, mas olha a oração que esse homem fez. Qual foi o cerne da oração? Deus, abençoa-me. Aumenta minhas terras. Abençoa-me. Em outra versão, alarga as minhas fronteiras. A primeira parte da oração que ele fez foi justamente: alarga as minhas fronteiras. Eu não nasci para causar dor. Eu não nasci para sofrer. Eu não nasci para ter dores. Então Deus, alarga as minhas fronteiras. Quebra com essa ideia que está tão impregnada na minha vida. Alarga as minhas fronteiras. Alarga, principalmente a fronteira da mente, daquilo que eu penso a respeito de mim. Alarga as minhas fronteiras, para que eu consiga quebrar com o eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Alarga as minhas fronteiras, para quebrar com esse estigma de que eu nasci para sofrer. A maior luta que você tem é com você mesmo. Às vezes o diabo não precisa nem trabalhar muito na tua vida, você acaba se enrolando. Tem algumas pessoas que fazem algumas coisas tão terríveis que o diabo fica olhando assim: nossa, eu não tinha pensado nisso. Que ideia boa que ele me deu, olha o que ele está fazendo com ele. Eu vou usar essa ideia para travar com o outro lá, porque essa ideia, caramba, surpreendeu, hein? Tem gente que se arrebenta. Tem pessoas que fazem coisas para si, que não precisa de ajuda do diabo. Ela é o seu pior inimigo. Então eu vou dizer uma coisa para você: Deus, alarga a minha visão, alarga a minha fronteira. Me ajude a quebrar como eu não posso, eu não consigo. Torna-me mais doce, torna-me mais amoroso, torna-me mais fiel, torna-me mais puro, mais santo, mais tratável. Deus, me ajude a sonhar. Eu tenho que sonhar, eu tenho que ser ousado. O que Jabes pediu? Alarga minha visão, alarga minhas fronteiras, Senhor, me dê terras. Eu posso sim ser uma pessoa mais rica. Eu posso sim trabalhar e ver o fruto do meu trabalho. Eu não nasci para causar dor. Eu posso sim ter uma família abençoada. Eu posso sim ter uma vida boa. Alarga a minha visão. Sonhos. Visão. O grande problema nosso é que nós sonhamos demais e agimos pouco. O grande problema nosso é que nós sonhamos muito, de forma utópica, como que eu quero ser feliz, é o sonho da minha vida. Isso é muito genérico, isso é muito subjetivo. O que é ser feliz?
Alguém já disse que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. É o lugar mais rico do mundo. Porque lá estão enterrados muitos sonhos, muitas famílias abençoadas, muitas empresas, muitas pessoas que poderiam ter ficado ricas, mas nunca ficaram, nunca tiveram nada. Não tiveram família abençoada, não tiveram uma vida abençoada, não tiveram dinheiro, não tiveram nada, porque só sonharam e não agiram. Não fizeram nada, não tiveram ousadia de tirar a vida ideal do papel, não tiveram contundência, não tiveram perseverança, não tiveram constância. Então eu preciso entender que a minha visão e o meu sonho tem que vir acompanhado de uma estratégia, de metas, de prazos. Qual é o teu sonho? Ser feliz. O que é ser feliz para você? Não, meu sonho, daqui 2 anos, eu quero trocar meu carro. Daqui 3 anos, eu quero acabar minha faculdade. Daqui 3 anos, eu quero fazer isso. Isso é sonho, isso é meta, isso é estratégia. Isto é fazer algo, isso é ter algo concreto. Isto é fazer com que você caminhe rumo a uma direção sólida. Isso é ser ousado. Senhor, eu vou trabalhar muito, mas eu preciso da tua bênção. Eu vou fazer de tudo para a coisa acontecer. Eu vou ser mais perseverante, eu vou ser mais constante, mas eu preciso da tua bênção. Mas eu tenho que ser ousado. O pior inimigo teu é você. O pior inimigo teu é você. Seja ousado. E pare de se sentir vítima da vida, pelo amor de Deus. Decida ser ilustre, canalizando para a pessoa certa, buscando a Deus, sendo ousado, sonhando. Eu quero isto, especificou, alarga minhas fronteiras, me dê terras. Mas ele colocou uma outra coisa também: eu quero viver o novo. Eu quero viver o novo. Eu quero romper com o passado, eu quero romper com o velho, eu quero romper com o antigo. Então quando você percebe, quando ele diz, alarga as minhas fronteiras, ele diz que a tua mão esteja comigo. Qual que era o problema de Jabes? Dores. Então ele pediu, guarda-me dos males, guarda-me de todos os males, e livra-me de dores. Qual que era o problema de Jabes? Era justamente as coisas ruins que as pessoas diziam, você só atrai coisa ruim, desde sempre ele ouviu isto, você causa dor. Então a oração específica dele, eu quero viver o novo. E qual que é o novo? Eu não quero isto mais. Livra-me dos males, livra-me das dores, que a tua mão esteja comigo, guarda-me. Este era o medo dele, este era o medo dele. Eu vou sempre causar dor nas pessoas e sempre vou ter dores. Eu sempre vou causar males e terei males. Então Deus de Israel, alarga minhas fronteiras e livra-me disto. Eu quero viver o novo, eu não quero isso para a minha vida. É o que ele pediu para Deus, porque este era o ponto específico dele. Este era o calcanhar de Aquiles, este era o ponto fraco, este era o ponto vulnerável dele. Qual é o teu medo? Qual é o teu medo? Qual é a tua necessidade? Qual é o desejo do teu coração? Qual é o teu ponto vulnerável? Eu preciso aprender que existe uma coisa chamada graça. Eu preciso aprender que existe uma coisa chamada amor que eu não mereço. Este é o centro do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não mereço, mas Deus me ama mesmo assim. Graça. Eu quero viver o novo.
Então eu tenho que me libertar da culpa do meu passado. Você deve ter causado dores em muitas pessoas. E muitas pessoas causaram dores em você. Mas isso já passou. Ninguém vai conseguir te ferir mais porque já ficou no passado. O que você precisa fazer agora é perdoar e se perdoar. Para viver o novo. Deus, eu não quero continuar vivendo assim. Eu decido sair da mediocridade e ser ilustre. E eu decido querer algo novo, mesmo que a vida não tenha sido do jeito que eu gostaria que fosse. 10,90. É a minha reação que vai definir agora. É o que eu preciso entender. Muitas pessoas, num determinado ponto da vida faltou amor. A maioria lá atrás na casa, lá atrás, na família, na primeira infância, na segunda infância. A maioria. Imagina uma torrente, uma caixa de água que nunca acaba ali. Imagina um cano descendo. Imagina uma torneira. Imagina você pegando da torneira e se saciando e matando a tua sede e vivendo bem. Esse cano são os teus pais, que Deus colocou na tua vida para te abençoar, mas Ele é a fonte. Os pais são canais de Deus para abençoar os filhos. Maridos são canais de Deus para abençoar as esposas. Esposas são canais de Deus para abençoar os maridos. Os filhos são canais de Deus para abençoar os pais, com amor recíproco. Amigos são canais de Deus para abençoar amigos. Então, existe a bênção de Deus através de pessoas. Mas em um determinado momento, pessoas falham. E isso não chega em nós. O cano, ele se entope. Por causa do pecado, por causa da infidelidade, por causa de problemas, por causa de N motivos. Pais morrem. Pais ficam doentes. Estamos num mundo onde estamos assolados por isso. Então pessoas falham. E muitas vezes esse amor não chega em nós. Esse amor que nós precisamos para sermos pessoas equilibradas, pessoas sensatas, pessoas bacanas, não chegam, porque nós não recebemos, então não somos saciados, ficamos sedentos. Se hoje eu começar a entender que num determinado momento da minha vida isso faltou, eu não tenho como voltar atrás para mudar o meu passado. Eu não tenho como ficar chorando as coisas ruins que aconteceram e ficar nisso o resto da minha vida. Mas eu tenho que ser como Jabes. Eu quero o novo. Então, olha para mim. Olha bem nos meus olhos. Mensagem de Deus para a tua vida. Vá direto para a fonte. Chega para Deus e fala: Deus, como que eu gostaria de ter sido amado e não fui. Me dê esse amor hoje. Como eu gostaria de não ter cometido esses pecados que eu cometi. Me dê o teu perdão hoje. Como eu gostaria de não ter feito o que eu fiz. Me ajude hoje. Nem sempre foi do jeito que você gostaria que fosse. Mas hoje você pode contornar, resolver a tua situação. Se você não se revoltar, não se rebelar, não se vitimizar, e em nome de Jesus, ir direto para a fonte e fazer como Jabes: guarda-me dos males, eu não quero causar dores, eu não quero continuar assim,
passou, eu aceito o teu perdão, eu recebo o teu perdão, mesmo sem merecer, o teu amor me constrange, então me ajude, me abençoe. Pare de ficar sedento procurando em coisas, pare de ficar sedento procurando em pessoas. Deus pode te curar, Deus pode se sentir amado, Deus não quer que você se sinta inadequado. Se as pessoas do passado te deixaram, não se julgue culpado ou culpada, ou inadequado ou inadequada. Abra o teu coração para o novo, em nome de Jesus. O passado foi bom? Passou. O passado foi ruim? Passou. O que vem agora é o futuro. E Deus está te dando uma chance maravilhosa de receber a bênção, de começar algo novo. O que aconteceu com Jabes? Deus atendeu o seu pedido. Deus está aqui hoje para mudar a tua sorte. Você pode hoje sair daqui com uma nova perspectiva de vida, de chegar para Deus e falar: Deus, o Senhor me mostrou em 2 versículos, no meio de uma genealogia de 9 capítulos, um homem que deixou para mim uma trilha, e a trilha é principalmente, ele mudou a sua sorte, ele não quis viver aquilo, e ele quis ser uma pessoa ilustre. Em nome de Jesus, seja ilustre, saia da mediocridade, rompa com a maioria, venha para a minoria, mas venha viver a vida de excelência, venha viver a vida plena, venha viver a vida abundante, venha viver a vida de Deus. Creia nisso, seja ilustre. É uma decisão que só cabe a você. Só você pode decidir que rumo a tua vida vai levar. E em nome de Jesus, decida ser ilustre. Esta é a vontade de Deus para você. Não é o sofrimento, não é migalhas, não é. A vontade de Deus para você é bênção abundante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.